Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor do céu, ilumine a casa do caminho na noite de hoje, santificando a tarefa que está na nossa frente. Pedir a irmã Carlinhos uma prece de abertura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Fechando os nossos olhos neste momento, para nos conectarmos, elevarmos o nosso pensamento ao Criador, buscando esse mundo de paz, de luz, de harmonia, para que nesse instante possamos todos nós seguirmos essas emanações luminosas e amorosas sobre cada um de nós presentes nesta casa. Jesus, Mestre amado, te agradecemos a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui nesta noite, nesta casa de oração, para buscarmos os teus ensinamentos, renovar as nossas forças e ampliar dentro de nós os sentimentos mais nobres que temos no nosso coração. O nosso sentimento, Senhor, é de gratidão por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que temos recebido, mesmo que não mereçamos. A tua misericórdia e o teu amor é que nos permitem estar aqui na terra em mais uma oportunidade reencarnatória, contando com as tuas benesses, Mestre, sobre cada um de nós, filhos pequeninos, andrajosos, cheios de dificuldades, carentes do teu amor, necessitando do teu abraço, do teu colo, para nos aliviar as dores, as incertezas, na certeza, Senhor, que todas as nossas preces são ouvidas, que nesse instante os nossos amigos espirituais, os trabalhadores desta casa, como Francisco de Assis e Clara de Assis, nesse instante, que essas emanações possam ser sentidas por cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando e nos libertando de tantas dúvidas e angústias do dia a dia. Que possamos nos fortalecer na fé, que possamos nos reerguer diante da certeza que Jesus está no leme, que Jesus está nos conduzindo nessa nova fase do planeta Terra. Que nesta noite cada um possa receber do alto o que mais necessita, os sentimentos, as emoções do alto, para que essa certeza desse amor nos fortaleça e nos guie no dia a dia. Fica conosco, Senhor, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Fala, minha irmã Hilda, a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. A reflexão da noite de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O item 156, parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está em Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões da intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas
em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitamos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obra de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Os espíritos, eles nos dizem, né, que o lar, né, é o primeiro templo. Então, todos nós nascemos no lar próprio para a nossa evolução espiritual. Tudo é justo, merecido e necessário. Ninguém está naquele lar ou naquele ambiente ao acaso. Não existe acaso nas leis divinas. A primeira escola. E os espíritos, eles nos alertam constantemente que a educação e a reeducação moral tem que começar no lar. Quando os lares se acham desgovernados, toda a sociedade sofre. Toda. Porque o lar é o primeiro templo. É a igreja sagrada, é o templo sagrado. Tudo começa no lar. É no lar que reencarnam espíritos amigos, também reencarnam desafetos, para que a gente possa aprender a ter paciência, a resignar-se. Então, é no lar que começa a primeira escola de educação e reeducação moral para todos nós espíritos. Quando nós vemos a toda a sociedade em que os lares não se prestam mais ao amor, à fraternidade, toda a sociedade sofre. E nós temos agora no nosso tempo, onde o lar foi totalmente desvalorizado. Não importa se esse lar é uma choupana, como diz a Amélia Rodrigues, é um palácio, mas que tem a figura de um pai ou de uma mãe, seja lá do que for, um cão amigo, mas é um lar, é a primeira escola. Então, que Jesus abençoe o palestrante da noite de hoje e que possa tocar o coração a mensagem do Cristo, que é uma mensagem simples, é uma mensagem clara, mas que pode ser compreendida por cada um de nós. E que possamos, além de aprendermos aqui, ao sairmos daqui, colocarmos em prática os ensinamentos aqui recebidos. E é no lar que todo mundo aqui vai sair procurando o seu lar e lá começar realmente a prática do Evangelho. Muita paz a todos. Obrigado. Inicialmente, desejamos que a rosa crística floresça no coração de todos e que o odor das violetas seja constante nos seus caminhos. Estendemos essa saudação aos irmãos que nos acompanham através da internet, que são muitos. Que haja realmente uma noite de muita paz, de muita harmonia. O Brasil vive uma crise de maneira geral, eu não sei onde vai parar. Mas, como a nossa finalidade não é criticar ninguém, nem estamos criticando diretamente as pessoas, estamos fazendo um lamento, na nossa maneira de dizer, um lamento. Vamos falar na coisa mais importante. Nós fazemos parte de uma doutrina que o percentual é modesto, chega a 3% dos brasileiros que são espíritas. Agora, simpatizantes temos cerca de 30 milhões. Hoje o Brasil, basta dizer que Chico Xavier, num concurso que a TV de Silvio Santos realizou há uns 5 anos passados,
Entre os brasileiros mais ilustres de todos os tempos, quem ganhou foi Chico Xavier, sendo espírita. A prova que há uma simpatia muito grande pela doutrina dos espíritos, com um país com quase 200 milhões de habitantes, com figuras belíssimas como Pedro II, como Rui Barbosa, como dezenas de intelectuais brilhantes do Brasil, poetas de toda a natureza, afora os intelectuais do momento, e Chico Xavier, no meio de tanta gente importante, um homem que só tinha o 4º ano primário, foi considerado brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos, pela própria opinião pública brasileira. Então, é provado que o espiritismo tem uma situação relativamente boa em termos de cultura. A Universidade de Brasília fez uma pesquisa 15 anos passados e comprovou que o melhor índice de alfabetização das religiões no Brasil é o espiritismo que tem o melhor índice. Então, nós não somos numericamente importantes, mas a mesma quantidade de modéstia que temos, o nosso nível de conhecimento é bem melhor do que as demais poderosas religiões. Então, o espiritismo está desse lado, bem servido de sua gente. Mas nós estamos aqui para falar a respeito do que o espiritismo nos ensina. Por trás de todas as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, nós perguntamos a nós mesmos: será que tudo que existe aqui nesse corpo é obra do acaso? A ciência que vem a cada dia mostrando a sua grandeza, a quem devemos demais, porque todo o progresso da humanidade que nós estamos a notar, nas grandes potências, sem ciência ninguém teria crescido. Sem ciência todos os povos teriam, como a África Negra, todo mundo vivendo em dificuldades tremendas. Então, o bem-estar que nós usufruímos nesse século, em todas as classes sociais, em todos os países, nós devemos, de maneira especialíssima, a ciência. Antigamente, houve uma peste negra, há 3 séculos passados, houve 1/3 da população da Europa. Hoje, essas doenças não existem mais. As vacinas que todos os governos do mundo realizam, as campanhas, só hoje morre de certas doenças quem é profundissimamente descuidado. Mas, antigamente, quem pagava mais caro eram as crianças, que eram os corpos mais frágeis que pagavam. Hoje tem vacina para toda a qualidade de doença. Nós temos que reconhecer que tudo isso nós devemos à ciência. E há de se lembrar também que os homens de ciência não se comprova que nenhum homem de ciência seja dono de dinheiro do Banco Central Americano. Todos os homens de ciência são profundamente pobres. Evidencia-se desse detalhe que o homem de ciência é um benemérito da humanidade. Se São Francisco de Assis fez um trabalho extraordinário de amor, melhorando a situação de sua gente através de uma mensagem cristã, o cientista faz, mesmo que ele creia ou não creia, que ele seja agnóstico, como a grande maioria dos cientistas do mundo são agnósticos, lembrando aos irmãos, não por petulância, que o agnóstico é aquela criatura que nem crê nem descrê, que na linguagem bem rudimentar chamaríamos coluna de meio em linguagem de loteria. Então, a grande comunidade científica é diagnóstico de ateus. Dificilmente se vê falar que um cientista faça parte de qualquer religião. Como a comunidade filosófica também, a grande maioria dos grandes pensadores da humanidade são agnósticos ou ateus. Aí se pergunta por que então são as pessoas melhores do mundo. Ninguém comprova hoje, numa estatística, que essa criminalidade horrível que assombra o mundo inteiro, que haja um cientista preso por um crime, por um roubo, por um assalto, por uma violência de qualquer natureza. Um filósofo preso por um ato de um assalto, um roubo, ou qualquer coisa, ou um ato frágil de emotividade sentimental que tenha tirado de uma mulher ou de uma jovem. Então, são as pessoas, lamentavelmente, melhores do mundo hoje, são os ateus e os agnósticos. E os que se dizem religiosos, na grande maioria, são descuidados com valores espirituais que nós esquecemos. Então, o espiritismo, de verdade, tem um discurso diferente dos outros, das demais religiões. Primeiro, nós não aceitamos uma coisa que hoje é normal, em 5 televisões que fazem 24 horas de programa religioso, tanto das igrejas chamadas evangélicas, que
Lutero gostava de chamar de protestante, mas que os evangélicos também lutavam. Aquilo que Lutero mesmo lutava para ser protestante, que chamou de evangélico. Todas essas igrejas pedem dízimo. E a igreja católica também não fica atrás, pede todos os nós assistimos, é pedindo dízimo. É pedindo a oferta, é pedindo dízimo. Nós não somos contra nada disso, mas a oferta dela nos parece uma coisa simpática, mas de forma de identificar alguém que ganha tanto e cobrar um percentual do seu salário, como se Jesus estivesse necessitando, ou Deus estivesse necessitando de dinheiro de alguém. As bênçãos que nós esperamos do mundo divino, não vamos nunca alimentar a ilusão que com promessas vazias e ingênuas vamos ser atendidos. Ou dando dízimo a qualquer religião, vamos ter prêmios ou bênçãos especiais. Não vamos acreditar nisso. Por exemplo, nós temos um trabalho social. Alguns amigos nos ajudam, poucos amigos nos ajudam nesse trabalho social, mas em forma de trabalhos espirituais, de maneira nenhuma não recebemos nada. Tanto que nós temos ao longo do tempo, muitas e muitas vezes, pessoas de condição financeira realmente privilegiada, precisaram da Casa do Caminho e nós atendemos e foram bem sucedidas nos seus apelos, mas sempre recomendamos essas pessoas, como ainda vamos a fazer. Quando se trata de uma pessoa bem situada economicamente, sempre dizendo, nós vamos lutar para ver se podemos resolver um problema que você nos traz. Mas de antemão queremos avisar, nem recebemos dinheiro, nem recebemos presente. Essas duas coisas não admitimos. Ajuda para o trabalho social nós admitimos, mas exatamente daqueles que nunca precisaram de nós, daqueles que nós servimos, nunca queremos. Porque nós levamos muito a sério um conselho dado por Jesus. Se Jesus é o mestre por excelência, a figura central que Deus mandou à terra, há uma passagem dos evangelhos que Jesus diz textualmente, de maneira imperativa: dai de graça o que de graça recebeste. Quando a nossa irmã daqui põe a mão em cima da cabeça de qualquer um problemas muito difíceis, e que a misericórdia de Deus usa as mãos dessas irmãs, e há uma recuperação, há uma bênção realmente, nós temos que agradecer, em primeiro lugar, a Deus que nos concedeu esse privilégio, e aos espíritos bondosos, que através do nosso Pai Celestial, que é o diretor dessa casa, nos permitiu que fôssemos usados naquele instante, por sua misericórdia, ao tirar um sofrimento de alguém. Mas receber depois alguma coisa, não, aí passou a ser negócio, e nós não vamos negociar nunca com coisas que nós consideramos profundamente divinas. Então, meus irmãos, o Espiritismo não quer, de maneira nenhuma, ser uma academia de letras. Nós não somos pessoas modestas de conhecimento rudimentar. Mas temos um conhecimento relativo. O que estamos fazendo é um trabalho sério. E não podemos receber nada como recompensa por um pequeno bem que possa circular através das nossas mãos ou dos nossos corações. Essa é uma recomendação que é feita pelo próprio Jesus, que nós levamos a sério, e mesmo que a pessoa seja dono do maior percentual da potência que seja o Banco Centro-Americano, nós não queremos um centavo de ninguém, a que possamos amanhã servir com as nossas preces, com as nossas orações. Então, fazendo essa observação, vamos voltar agora para o mais interessante da nossa fala na noite de hoje, que é o Evangelho de Jesus. Temos muitos discursos importantes, não só dos evangelhos. Não vamos ser vaidosos, porque somente nós, os cristãos, têm bênçãos especiais. Não. Todas as grandes religiões do passado foram tocadas por uma magia divina, seres divinos andaram por aqui e trouxeram os ensinamentos prodigiosos para os seus povos, diferentes épocas, diferentes milênios. Os Vedas, por exemplo, que são a religião mais antiga do mundo, ainda hoje é considerada pelos grandes estudiosos, por aqueles que de verdade sabem do assunto, não pregadores tolos, fazendo discurso de televisão. Mas, entre os 3 grandes livros da humanidade, o Bhagavad Gita, que é a base da doutrina da Índia, o cristianismo, aqui nós somos cristianos, lá é cristianismo, de Krishna. Krishna é o autor do Bhagavad Gita,
É considerado pelos grandes estudiosos um dos três grandes livros da humanidade. Dentro desses 3 livros, Bhagavad Gita figura. O segundo livro mais importante figura é o Tao Te Ching de Lao Tse, um sábio, também um grande místico chinês. E, por fim, o mais importante de todos são os Evangelhos de Jesus, considerados pelos grandes estudiosos dos assuntos místicos. Os Evangelhos são as 3 obras monumentais da humanidade inteira, são essas 3. E se alguém se propuser amanhã fazer uma pesquisa sobre esses livros, vão descobrir que nenhum desses mestres pediu dinheiro a ninguém. Nenhum desses mestres recomendou nada. Nós temos dos Evangelhos uma lembrança de Jesus, quando ele mandou que os apóstolos saíssem pregando o seu Evangelho, não levasse nem ouro nem prata. Textualmente Jesus disse essas palavras. Não levasse nem alforje, coisa nenhuma. Levasse somente as bênçãos da paz. E a saudação seria, quando nós chegarmos na casa, a paz esteja nessa casa. O que ele mandou foi uma mensagem de paz e de amor. Mas nem aos seus discípulos ele recomendou que levasse dinheiro ou levasse nada. Então nós vemos hoje as religiões faturar milhões e milhões. Tem igreja aí que gasta 600 e tantos milhões num tempo. Isso tudo com dízimo. Será que Jesus ensinou isso a alguém? Ao menos eu leio os Evangelhos com maior cuidado. Acho que quase todos nós que estamos aqui na vida, e muitos, a maioria dos que aqui se encontram, lê os Evangelhos, que é a essência da mensagem cristã, é o Evangelho de Jesus. E ninguém encontra numa só passagem do Evangelho ele pedindo nada. Jesus respeitou a tradição judaica, que antes dele existia dízimo, realmente. O Velho Testamento cobrava dízimo. Mas quando o Velho Testamento cobrou dízimo, porque as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos do terceiro patriarca, porque houve 3 patriarcas do povo hebreu. O primeiro foi Abraão, o segundo Isaac e depois Jacó. O Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel é baseado nos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Então, essas tribos, quando fundaram o templo de Jerusalém, houve uma classe que foi escolhida para ser sacerdote, se dedicar ao trabalho. Uns iam para o campo para criar as ovelhas, outros para a agricultura. E os levitas, que eram os sacerdotes, não tinham de que viver e nem tinham de que manter o templo com seus rituais. Então foi instituído pelo próprio Moisés que o dízimo seria uma oferta espiritual. Sobretudo os grandes monarcas, cristãos ou cristãos não, ou crentes na mensagem divina do Velho Testamento, usavam o dízimo para a manutenção do templo e dos levitas, que eram os seus sacerdotes, que não tinham de que viver. Eles se dedicavam pleno e totalmente seu tempo à religião. Então eles necessitavam. Mas hoje não, que todo pastor, por exemplo, a igreja evangélica tem muitos pastores que são advogados, médicos, engenheiros, profissionais liberais, cuja renda lhe permite viver com dignidade, sem precisar de nada. Eu escutava um pastor famoso que fala sempre, e ele dizendo que há 36 anos que é pastor da igreja, ele nunca recebeu um salário até hoje. Ele vive de uma empresa que ele tem, que vende livros, mas como o trabalho de pastor, ele nunca recebeu um centavo até hoje. Deve ser verdade, porque ele diz para um Brasil que escuta, são milhões e milhões de adeptos. Deve ser verdade esse depoimento dele, eu acredito plenamente que seja verdade. Diz que nunca recebeu uma mensalidade sequer em 36 anos, que é pastor da igreja. Então, eu acho quase que ele tira a renda dele de uma editora que ele tem de vender livros. Totalmente honesto, não tem nada demais. Mas a gente viver, chamando de pregar, como os nossos irmãos chamam, a palavra de Deus, e receber dinheiro para pregar, tem a impressão assim que não é a maneira mais correta. Agora, que as igrejas precisam de alguns recursos para manter alguma coisa, tiver essas ofertas. E sim, a oferta seria uma coisa espontânea que eu posso dar, 10 ou 20 ou 1 milhões, se quiser dar. Mas estipular valores sobre minha renda, aí é um negócio que tira a finalidade, a beleza da religião. Quando eu estipulo que para ser membro da Casa do Caminho, você tem que me pagar 10% do seu ganho.
Isso nós não aceitaremos nunca. E qualquer trabalho que viemos a fazer, que alguém queira nos dar qualquer coisa, nós não vamos aceitar nunca. Tanto que as pessoas que nós visitamos ao longo de 47 anos, dessas pessoas nós nunca recebemos nada. Curiosamente, as pessoas que nos ajudam a levar a nossa tarefa, nunca precisaram da casa do caminho para nada. E nós estamos achando muito bom assim, porque elas continuam nos ajudando, mas nunca pediram nada, porque nós, lamentavelmente, não temos nada para dar. E as nossas preces, segundo a recomendação que nós temos de Jesus, nós temos que dar essas preces de graça, como de graça recebemos. Então, se temos no trabalho é a assistência das falanges amorosas de São Francisco de Assis, que é o diretor dessa casa, são claras, eles que, em nome de Jesus, ajudam, às vezes, a gente a tirar a dor de alguém. Problemas, às vezes, complicados, que têm acontecido de empresários que pediram a nossa ajuda e tiveram sucesso no apelo. Mas sempre com a nossa recomendação. Quando terminar, não me traga nada aqui, vai passar uma tristeza que eu não vou receber nada. Nós não temos autorização, nem achamos correto receber nada de ninguém, por um trabalho que a gente faz, que Jesus recomenda, como recomendou aos seus discípulos, que não levasse ouro nem prata, muito menos de cobrar nada. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus para nós é verdade de vida. A mensagem de Jesus para nós não se limita a passagem de citações de versículos, de capítulos, mas que seja uma coisa muito vazia, muito inócua. Nós queremos que seja um fato real. Então, nós somos seres humanos em evolução. Na nossa concepção, todos nós, as criaturas de hoje, mesmo esses que hoje infelicitam a sociedade cometendo violência, na nossa opinião, na nossa concepção de crença, todas essas criaturas terão que pagar centil por centil das suas brincadeiras, dos seus erros, mas todas, que são criações de Deus, nenhuma irá para essa reta terrível, massacrante, que nós aprendemos desde criança com a religiosidade de onde viemos, e estamos esperando por essas criaturas que cometem desatino. Nós não acreditamos, mesmo que Lampião, que Hitler, esses cometeram as maiores bobagens da vida, essas criaturas hoje sejam moradoras perenes do inferno. Nós não acreditamos primeiro no inferno. Acreditamos que existe ao contrário, um ponto intermediário antes de alcançarmos um plano luminoso da nossa existência, antes de sermos de verdade religiosos autênticos, pelo nosso livre-arbítrio, se fizermos algum bem, quando voltarmos à pátria espiritual, quando voltarmos para a eternidade, vamos ter correspondente às nossas ações algum bem. Se formos descuidados, só fizemos o mal, vamos ter um pouco de dificuldade nessa caminhada. Ao menos é o Espiritismo, como a doutrina espírita ensina isso. Nós somos hoje o que fizemos ontem e seremos amanhã o que fizermos hoje. Então, nos cabe pelo bom senso, até a bom senso manda que nós sejamos bons. Fazer o bem deve ser a religião de todas as criaturas, independente de acreditar ou não em ritos ou de qualquer outra forma. Mas fazer o bem, na nossa maneira de entender, é a maior religião do mundo. Eu creio, por exemplo, que um homem de verdade, que ele nunca passou na porta de uma igreja, nunca fez uma prece, nunca se dobrou o joelho e fez uma promessa. Quando ele se passar dessa vida para outra, ele encontrará um mundo de bênçãos e esperando. Falanges amorosas vão recebê-lo, mesmo que ele não tenha frequentado nenhum templo, nenhuma religião. E aqueles que frequentaram todo, não perderam uma só missa, não perderam só culto, não perderam uma só sessão espírita, mas foram descuidados, foram agressivos, foram odientos, foram desonestos, cometeram 1000 erros. Essas criaturas não vão para o inferno, nós não aqui para o inferno, mas vão encontrar dificuldades quando sai dessa vida para outra, porque não existe morte. Ao longo de 60 e tantos anos fazendo esse pedido, eu já conversei com milhares de espíritos. E, lamentavelmente, as pessoas que foram bem estudadas, a grande maioria com que eu conversei, todas estavam contando dificuldades muito grandes. E conversei com muitas pessoas que, inclusive, eu conheci pessoalmente. Pessoas marcadas por muitas dificuldades, muito sofrimento, que eu conversei e elas profundamente tranquilas. Não estavam ainda no céu, não tinha visto o céu, mas estavam tranquilas, sem angústia, sem desespero. E já conversamos com muitas
totalmente desesperadas, que tiveram uma condição privilegiada nessa vida, em termos materiais. Mas, quando voltaram à parte espiritual, não fizeram nenhum bem, porque a maior religião do mundo não é espiritismo, nem catolicismo, nem budismo, nem maometismo. É o trabalho de amor que a gente possa realizar aqui em qualquer parte, em prol do nosso próximo. Seja ele preto, branco, pouco importa. Seja ele qual for a religião ou o tipo de ser que seja essa criatura. Perder uma oportunidade de fazer um bem é perder uma oportunidade de fazer um bem a nós mesmos. Então, o espiritismo, no lugar de fazer, olha, você só vai ganhar um prêmio se for espírita, não vamos dizer isso nunca a ninguém. Tem muitos católicos que são pessoas bondosas e extremamente bondosas, como pessoas evangélicas, pessoas espíritas. Em todas as regiões tem pessoas generosas e tem pessoas egoístas. As pessoas profundamente egoístas vão encontrar dificuldade porque não soube fazer uma boa sementeira. E as pessoas maldosas, que não perderam a oportunidade de ferir, de magoar, de massacrar, vão encontrar dificuldade porque foram descuidadas para si mesmos. Porque o bem que eu faço ao meu próximo é a mim mesmo que eu estou fazendo. Eu estou pensando que vou esperar recompensa ou muito obrigado, é uma grande bobagem que eu estou fazendo. Às vezes eu me queixo que ao longo das minhas bobagens, que são muitas, eu fiz alguns pequenos bem a algumas pessoas e, curiosamente, nunca ninguém que eu fiz um pequeno bem me disse a palavra muito obrigado. Curiosamente, parece que era para eu despertar, eu ter mais bom senso, que eu não tenho grande coisa em termos de bom senso, mas parece que algumas poucas pessoas a quem eu servi na vida, nunca eu recebi essa palavra, muito obrigado, não. E às vezes eu fico pensando, porque quando as pessoas me fazem um pequeno favor, ou um grande favor, que todos os bens que eu recebo eu considero de grandes favores, eu fico eternamente grato e não sei pagar nunca. Se eu fizer 1000 vezes o valor daquele bem que eu recebi, então eu me continuo devendo. Eu não paguei nunca um pequeno bem que eu receba de alguém, ou um grande bem, porque todos os bens que eu recebi eu considero grandes. Na escala dos valores, todos são grandes. Quem me deu um copo d'água, quem me deu um pão na hora da minha aflição, da minha fome, me deu uma oportunidade no trabalho de eu ganhar uma moeda, foi esse, eu considero esse pão que me deu. Eu sou gratíssimo a todas essas criaturas. E não vejo outra maneira de ser religioso. Mas não vou confundir o que esse bem eu possa negociá-lo. Ou cobrar de Deus uma bênção especial, porque um dia eu dei uma feira um pobre que precisou. Dei muitas vezes. Mas isso não me agradecia para eu chegar aí nas minhas orações e dizer a Deus como cobra: Senhor, o senhor viu que eu dei uma feira a dona Kalina. O senhor, às vezes, o senhor me paga com um jurozinho aqui. Isso é um negócio. Então eu não vou negociar com as coisas que eu chamo tantas coisas divinas, que deve merecer o meu total respeito. Então as religiões, hoje, pelo que eu vejo assim, prometem, se a pessoa der dízimo, se a pessoa oferecer, certa recompensa. Uma das coisas que, com devido respeito aos irmãos que são católicos, é fazer a promessa. Olha, se alguém fizesse uma promessa que eu fosse o santo para carregar uma cruz por 100 metros, eu não aceitaria. Eu, com todos os defeitos humanos que tem, que são talvez o mais defeituoso das pessoas que se encontram nesse salão, seja eu aqui. Mas se eu hoje viesse uma proposta dessa, eu não aceitaria. Eu fiz um pequeno bem, e tanto no Kalina como aí você quer me pagar uma coisa. Vocês já imaginam, eu que sou um nada, não quero. Imagina, Nossa Senhora Aparecida querer que eu carrego uma cruz de 42 quilômetros, como eu vi agora na última festa de Nossa Senhora Aparecida, um tipo da televisão, com uma cruz muito pesada, 42 quilômetros ele andou. Olha, Nossa Senhora, com sua bondade excessiva, ninguém foi mais bondoso nesse depois de Jesus do que Nossa Senhora. Será que Nossa Senhora, na sua grandeza, na sua imensidão de bondade, ia aceitar que um besta como eu carregasse uma cruz de 42 centímetros para ela ficar contente que eu paguei a ela? Nossa Senhora queria muito, né? Ela aceitar um sacrifício meu de 42 quilômetros, uma cruz, porque ela me fez um pequeno obséquio. Não. Eu sei que Nossa Senhora tem bom senso, tem muito amor, e jamais. Mas eu vi, acho que todo mundo viu aqui, um cidadão, numa entrevista, 42
42 quilômetros com uma cruz pesada, um sapato, um tênis comum, na beira de uma estrada, pagar uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Com devido respeito, não subestimando a crença de ninguém. Mas eu tenho Nossa Senhora Aparecida como uma coisa muito santa. Jamais nós vamos ia aceitar um negócio desse. Então ele está redondamente enganado se ele pensa que o que ele recebeu, Nossa Aparecida fez, esperando aquele sacrifício dele. Se ele fez aquela promessa, como antigamente fazia o pastor Severino do Ramo quando eu era criança, mas também o pastor Severino do Ramo nunca aceitou nada disso. E todos os seres profundamente espirituais, divinos, mesmo se a gente fizer um apelo, porque diariamente eu peço o mundo divino para me ajudar eu ser menos maluco do que sou, ter menos bobagem na minha cabeça. Mas não prometo nada, porque eu não tenho nada para prometer, e muito menos carregar uma cruz. Primeiro, meus ombros são frágeis, eu não tenho essa capacidade, não tenho condições. A irmã Aita que talvez tivesse condições de carregar uma cruz por 10 quilômetros, mas eu mesmo não tenho. Se o santo exigir aqui para me proteger, for para eu carregar uma cruz, ele já perdeu tempo, porque eu não vou fazer essa promessa a ele, não, porque eu não tenho força nem condições para carregar essa cruz nem por 1 quilômetro, calculo por 10. Então, meus irmãos, a religiosidade do mundo, nós não estamos aqui para criticar ninguém no sentido, mas essas ingenuidades que a gente vê, um devido respeito, os sacerdotes que são cultos, todos aqueles que são líderes religiosos, deviam aconselhar essas criaturas que fazem isso, que façam suas promessas, sem prometer esse sacrifício. Faça até promessa que quer fazer, faça, mas não prometendo carregar isso, ou carregar aquilo, ou dar isso, ou dar aquilo em pagamento. Eu tenho um amigo que fez uma promessa para fazer uma igreja e fez. Eu tive uma senhora que foi minha patroa, prometeu uma santa fazer uma igreja e fez uma igreja. Um devido respeito. Quando chega do outro lado da vida, vai descobrir que isso é uma grande bobagem. O mundo divino não está esperando esse tipo de recompensa. Não sei que a sua dimensão de estar perto de Jesus, ou a trabalho de Jesus, não vai aceitar um sacrifício meu, ou um presente meu, uma joia, uma coisa. Isso é para o lado humano, da nossa fragilidade, da nossa ignorância. Mas um ser divino não vai aceitar nada disso. Então, o Espiritismo, meus irmãos, não aconselha ninguém a fazer promessa. Eu nunca fiz uma promessa. Eu trabalho com São Francisco, na corrente de São Francisco, já estou aqui há 45 anos nessa casa. Nunca prometi a São Francisco nada, porque eu não tenho nada para... Sei que São Francisco renunciou, era um rapaz rico, e não era herança que tinha dos pais. Calculo, basta citar a minha migalha. Se do pai dele não quis nada, calculo de mim. Ele não vai aceitar coisa nenhuma. Então eu não vou prometer a São Francisco que ele seja bonzinho para mim. Eu oferecendo sacrifício, carregar a cruz, ou dar uma estátua de ouro aqui nessa casa do caminho. Não vou prometer nunca isso aí. Nem vou fazer promessa. A única coisa que é, quando eu oro, peço a ele que me abençoe, que me dê mais prudência, mais paciência, me dê saúde para eu levar a minha cruz, sem incriminar ninguém, sem julgar ninguém, nem condenar ninguém. Pedir eu peço. Ele não deu até agora, porque de verdade não me mereci, né? Um dia que eu merecer, ele me dá mais do que eu estou impedido. Mas como o meu crédito é muito pequeno, eu tenho certeza que não foi falha do santo, a falha foi minha. Então, nós recomendamos aqui aos irmãos, se aqui nós podemos dar um conselho, orar é aconselhado por Jesus. Jesus mandou que nós orássemos diariamente para o Pai. Já imaginemos nós, Deus, a suprema majestade cósmica, que criou bilhões de mundos, eu fazia uma promessa para meu Deus, para oferecer isso e aquilo. Não. Eu vejo, às vezes, alguns líderes religiosos dizendo que a casa é de Deus e pedindo para Deus. Meu Deus, será que está existindo crise financeira e econômica também no céu? Eu tenho a impressão que o céu tem tanta riqueza que não precisa dos nossos bens materiais. Mas, às vezes, eu vejo discursos de pastores que é para dar a casa de Deus e se pedindo, então, dinheiro. Eu respeito, não estou aqui para envenenar nem negar os méritos. Tem pessoas que fazem um trabalho extraordinário, profundamente respeitável. Em trabalho, por exemplo, eu estava ouvindo um pastor dizer que faz um trabalho na África com pessoas totalmente desassistidas, sofras miseráveis, e que eles fundaram escola, dão assistência médica, dão assistência alimentar. Trabalho extraordinário. Esse dízimo que eles dão, que destinam um trabalho como esse, é profundamente bem aplicado.
Esse crisma que ele fez para socorrer um irmãozinho daquele cuja vida é um eterno sacrifício, uma eterna desgraça, eu acho que ele está fazendo um trabalho bonito e que o mundo divino deve estar aplaudindo essa atitude. Mas, para a suntuosidade do tempo, da igreja, ou das suas festas, ou patrocínio de milhões e milhões para pagar por televisão, tem a impressão que não é o caminho melhor. Então, meus irmãos, nós acreditamos em Jesus. Não é que sejamos mais inteligentes que ninguém ou mais que ninguém, mas às vezes citamos pessoas que não acreditavam, que pesquisaram sobre a vida de Jesus e descobriram realmente que ele foi um ser extraordinário, não foi um ser comum como nós. Às vezes eu cito mesmo aqui Ernest Renan, que foi de verdade uma das glórias da cultura francesa. Então, um dos nomes respeitados, foi membro da Academia Francesa de Letras, foi biógrafo de figuras as mais imponentes da história da humanidade, com uma cultura extraordinária. Ele era agnóstico, como todos os homens grandemente cultos e inteligentes são agnósticos. Agnóstico é aquele que nem é ateu e nem é crente, chama-se agnóstico. Mas ele tinha uma irmã, dentro dele, Maria, que ela sempre dialogava, porque ele tinha que fazer um estudo sobre Jesus. E Jesus tinha sido diferente de tudo. Ele fez um estudo sobre Jesus, passou mais de 2 anos na Palestina, percorrendo todos os caminhos que Jesus percorreu, todas as lendas, todas as histórias. Era um homem de uma cultura excepcional, mundial, Ernesto Renan. E quando ele terminou de fazer essa pesquisa, escreveu uma biografia de Jesus, que talvez seja a mais bonita biografia de Jesus que tinha sido escrita por Ernesto Renan. E, curiosamente, quando ele terminou de escrever a biografia de Jesus, permaneceu agnóstico. Mas ele diz uma coisa que eu não vejo um religioso ter coragem de dizer com a grandeza que Renan diz. Quando ele terminou de escrever a biografia de Jesus, ele diz textualmente: de todos os seus biografados, de todos os vultos da humanidade, ele conhecia em profundidade o pensamento filosófico, ao que a nossa imaginação não possa conceber, dos grandes pensadores da humanidade. Diz ele textualmente que Jesus simplesmente é incomparável no conceito dele. Todos os vultos da humanidade, mais importante, Renan pesquisou. E ele define uma adjetivação imponente. E tudo que eu vi, Jesus simplesmente é incomparável, mesmo ele sem ser cristão, mesmo continuando agnóstico, mas viu em Jesus como um ser humano, maior do que todos os seres humanos que ele conheceu e que conhecia profundamente as suas biografias. Então, Jesus, visto por um agnóstico, foi o homem incomparável. Calculando para nós que acreditamos em Jesus, na sua mensagem, porque antes de Jesus chegar a essa terra, pode qualquer um chegar e consultar em casa quando chegar, 754 anos antes, o profeta Isaías, que foi tão verdade como nós estamos aqui nós três, o profeta Isaías definiu a vida de Jesus, uns 754 anos antes, descrevendo tudo aquilo que nós conhecemos da história de Jesus. Então, perguntemos nós, não vamos ser fanáticos nem exagerados, mas se Jesus foi tão importante que permitiu que um profeta visse toda a sua missão 754 anos antes, descreveu, é tão detalhada a descrição do profeta Isaías, que ele chega a dizer um fato que a história comprovou e a ciência comprovou. Jesus, a despeito de todos os seus sofrimentos, que foram absurdos, ele não teve um osso quebrado. E por incrível que pareça, o profeta Isaías descreve isso. Todo o sofrimento de Jesus, tudo aquilo que nós conhecemos de massacre, Jesus não teria um osso quebrado no seu martírio. E a ciência comprovou que Jesus não teve um só osso quebrado. Isso visto 754 anos, tendo que convir que esse Jesus era um ser profundamente divino. Tendo que convir que esse Jesus não era um filósofo brilhante, um membro da Academia Francesa, não. Esse Jesus foi maior do que todos os profetas juntos. Esse Jesus foi quem permitiu que viesse e continua vindo os grandes gênios da humanidade. Certa vez perguntaram a Albert Einstein, o grande gênio da física, prêmio Nobel de 1919, como Frank também foi em 1921, ambos prêmios Nobel, muita gente põe Nobel, mas é Nobel mesmo, correto? E certa vez um repórter perguntou a Albert Einstein se ele acreditava no mundo espiritual. Ele disse que muitas coisas que ele tinha conseguido realizar,
tinha sido mais por intuição do que pelas leis matemáticas. O que é a intuição na nossa visão de espiritistas e de religiosos? A intuição é um fenômeno espiritual, meus irmãos. A intuição que nós temos para fazer o bem, a intuição para sermos generosos, sermos bondosos, nos lembrar que tem alguém sofrendo, que tem alguém precisando da nossa ajuda. Então, esse bem que nós catalogamos de verdade tem uma força muito grande de espiritualidade. Pergunto, quando Alberto Einstein morreu sendo prêmio Nobel, ele pergunto qual foi a riqueza que esses dois cientistas deixaram. Nada. Um apartamento, cada um deixou um apartamento. Alberto Einstein ainda tinha mais, que tinha uma grande na Alemanha, antes dele sair da Alemanha em 1933, quando ele viu que Hitler tinha começado a ir a perseguir os judeus, e ele era judeu, aí ele deixou e foi para os Estados Unidos. Era tão desprendido de dinheiro, que eu estou contando a vocês, não fato bobo, não é fato real, comprovado. Quando ele foi para os Estados Unidos e se apresentou na Universidade de Pittsburgh para buscar um lugar de professor para sobreviver. Nos Estados Unidos não queria mais voltar para a Alemanha, que o Hitler estava começando a incendiá-la. Na hora, como ele já era prêmio Nobel da física, era o maior nome da física no mundo, o diretor da universidade perguntou quanto ele queria ganhar, porque não era salário comum, podia pagar um prêmio Nobel de ciência, do maior cientista do mundo no momento. Ele não queria, de maneira nenhuma, dizer quanto queria. Depois de muito tempo, por insistência do diretor, ele pediu a metade do salário que a universidade pagava. Aos professores, ele pediu a metade. Ele pediu, para você ver, um homem de ciência, eu considero tão santo como São Francisco, como qualquer outro. O que ele pediu foi tão pouco, que era a metade que a universidade pagava naturalmente as pessoas comuns, professores sem nenhuma conotação da grandeza dele. Ele pediu a metade do salário como professor, que a universidade já pagava aos professores comuns. Para provar quanto um cientista é um homem também santo. Um trabalho que Seib fez, que nessa vacina, e Seib era judeu. Não sei se as pessoas não sabem. Seib passou 25 anos pesquisando essa vacina, que antes dela, essa vacina extraordinária, morria cerca de 5 milhões de crianças por ano. As partes ficavam deformadas pela poliomielite. Seib descobriu essa vacina. Você sabe quanto ele recebeu de dinheiro quando ele descobriu essa vacina? Tem o seu nome, Seib? Nem um centavo. E o segundo país a quem ele deu a vacina foi a União Soviética, que era comunista e ele judeu. E o comunismo era inimigo do judeu. O segundo país a quem Seib deu a vacina foi a União Soviética, que era comunista. Então, para mostrar que esses homens são tão santos, eles usam a ciência de uma maneira tão santa, que podia figurar na relação, se a igreja amanhã um dia pensar diferente, ela pode também dar santidade a esses grandes cientistas cujas vidas foram marcadas em trabalho permanente, dezenas de horas por dia, sem nenhuma pretensão de ganhar nada. Nenhum. Vocês pensam que todos esses grandes cientistas podem procurar hoje uma consulta. Chegar a procurar a conta financeira que tem um cientista em qualquer banco do mundo. Sempre só o dinheiro da feira. Nenhum homem desse está preocupado em receber loteria, em ganhar fortuna, em receber prêmio. O Nobel ele recebe mais como uma honraria, um reconhecimento do seu trabalho. Tem uma gratificação. O Nobel dá uma média de quase $1 milhão de prêmio, que foi, como todos devem saber aqui, esse prêmio tem o nome do homem que descobriu a dinamite, Nobel, um sueco, que deixou uma renda muito grande, cuja finalidade seria premiar aquele que salientasse em qual é a área da ciência em bem da humanidade. Então ele deixou uma fortuna, e essa fortuna é depositada no Banco Sueco, e todo ano são escolhidos aqueles que mais se salientarem em cultura, sobretudo na área científica, foi a pretensão dele em caracterizar o cientista, para dar aquele prêmio de compensação. Mas hoje é estendido até para os economistas, né? Porque no começo não tinha economista no tempo Nobel. Foi em 1969 que foi criada o prêmio Nobel para a economia, antes não era. Mas todo o Nobel sempre é para os beneficiários da humanidade, que através da cultura ou da ciência promover o ser humano. Então, meus irmãos, eu tenho pelos cientistas uma veneração como tem pelos santos, como tem por São Francisco, porque eles são criaturas cujas vidas são dedicadas ao próximo. E o que Jesus manda de verdade nos seus evangelhos é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo o próximo, se é o próprio conselho de Jesus, que eu devo amar o próximo, como eu dou a mim mesmo e amar a Deus em primeiro lugar, então esse próximo está sofrendo, esse próximo está sacrificado, esse próximo está morando na África, morrendo de fome, 92 crianças morrendo por ano, assim que nasce, pela miséria, pela fome, pela desgraça. Se eu tivesse amanhã uma loteria, eu tentaria diminuir um pouco desse número, dessa estatística tão violenta, quando os homens gastam bilhões em armas no mundo inteiro. E nós assistimos morrer, de cada 1000 crianças da África que nascem, 92 morrem no primeiro ano de miséria. A falta de tratamento, a falta de remédio, a falta de alimento, a falta de tudo. E se gasta milhões. Por exemplo, os Estados Unidos gastaram numa guerra do Afeganistão em 2 anos 700 bilhões de dólares. Bilhões, não foi milhões, não, 700. O problema... Por que não faz uma doação, se são cristãos, como diz, não faz uma doação para a África negra? Tem saneamento básico, que mais morre criança na África é exatamente a falta de saneamento básico. Não é nem remédio, é falta de água pura. Porque a água que as crianças da África bebem é a mesma água que o tigre asiático bebe, que o leão bebe, que a pantera bebe. Então, meus irmãos, a religião para nós é amor, é reconhecimento daqueles que são devotados à casa do bem. E temos certeza que quando chegar do outro lado, o ateu que foi bom, que foi generoso, vai ter um acolhimento muito bom do outro lado. A criatura que foi prestativa nesse mundo, serviu, amou, foi capaz de trabalhar sem recompensa do dinheiro, pelo servir, pelo seu coração de generosidade, vão ter prêmio do outro lado. E aqueles que foram profundamente egoístas, que não fizeram nada, possivelmente vão chorar. Então, só para concluir, há uma passagem contada que Abraão certa feita foi o grande patriarca, o primeiro dos patriarcas hebreus. Um rico, avarento, que vivia com um pobre, também, cujo nome se chamava Lázaro, na sua porta morrendo de fome. E ele, na opulência, na glória e na riqueza, nunca se lembrou de dar uma moeda àquele pobre que vivia na porta dele. Quando ele morreu, chegou do outro lado da vida, aí mostraram o céu e o inferno. E aquele miserável que vivia na porta dele estava no céu. E ele disse: não, você vai para o inferno, você não me fez nada para merecer nada. Lá bastante ele muito aperreado disse, fez um apelo: pois manda Lázaro, deixa aí avisar meus irmãos para eles não fazerem o discurso que eu fiz, que eles tenham mais cuidado para quando vier para aqui, não ter o meu sofrimento. Sabe que o anjo respondeu? Lá tem uns profetas para aqueles se aconselharem, não sei. Então, não é dar conselho, não, né? Isso daí, essas coisas que muitos fazem, de verdade não tem grande valor, não tem grande valia. Valia é ser bom, fazer o bem. Pode fazer o bem sem frequentar nenhum templo religioso. O bem é uma coração. Se eu, passando fome, encontrasse alguém que me desse um prato de alimento, eu ficaria contente. Por que então, quando eu chego com fome na minha porta, eu não dou um prato daquele alimento que eu gostaria de encontrar se eu estivesse no lugar dele? É só isso. Não precisa de filosofia, não precisa de teologia, por exemplo. Às vezes eu digo aqui, para encerrar, uma das palavras que eu faço maior restrição é a palavra teologia. É a classe mais arrogante do mundo, são os teólogos. A teologia, como todos sabem aqui, eu vou só repetir, teologia é o estudo de Deus. Teo, do grego, é Deus, teologia, estudo. Então a palavra teologia quer dizer estudo de Deus. Aí eu pergunto a vocês, quem é de nós vai entender Deus? A suprema divindade que criou bilhões de mundos, bilhões de galáxias. Por mais que eu estude todas as universidades do mundo, eu não vou entender nada de Deus através da cultura. Eu posso entender muito de Deus se eu for bom, se eu for generoso, se eu for caridoso, se eu for de verdade usar a minha ciência, a minha arte, a minha profissão para fazer o bem, sem esperar recompensa. Aí eu estou fazendo o trabalho recomendado. Eu peço desculpa pelas observações que eu fiz. Eu estou fazendo o que eu faço. Eu sou mais velho de todos vocês aqui. E os velhos têm direito a mentir também. Os velhos têm todos os projetos que vocês não têm. Tem direito a mentir, tem direito a contar coisas que não são reais, tem direito a contar bobagem. Então, o direito de ser bobo, ninguém pode tomar. E esse direito eu quero usar sempre. Obrigado pela atenção. Que Jesus, na sua imensa misericórdia, e Francisco de Assis, que é seu discípulo e dirige essa casa, abençoe a todos os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão a nos assistir pela internet, que todos tenham uma semana cheia de sucesso, de paz, de harmonia, de amor, de saúde no corpo e na alma,
e com uma reflexão profunda. Não percam a oportunidade de fazer o bem, que é a mais séria e a mais profunda de todas as religiões do mundo, é fazer o bem. Obrigado por tudo. Então, novamente, boa noite a todos. Eu quero deixar aqui um recado aqui, Ivan Farias, que é responsável pela TV Chico Xavier. Está convidando a todos para, através do e-mail, se cadastrarem e fazer a inscrição no YouTube para a TV Chico Xavier, que realiza esse trabalho nas casas espíritas, levando a mensagem consoladora para quem não pode estar presente. Então, todos se sintam convidados a fazer essa inscrição, porque está auxiliando o canal a divulgar a doutrina espírita. Muito obrigada. Agora vamos encerrar. Te imploramos, Senhor da vida, Deus eterno e infinito, sabemos que estás aqui presente como no cosmos imenso que criaste. Não existe um só departamento desse cosmos imenso de bilhões de mundos que não esteja presente. Teus filhos pequeninos aqui reunidos, que em teu nome te imploram uma bênção especial para todos voltar aos teus lares cheios de bênçãos, de saúde, de paz e muito amor. E confiante que a tua misericórdia vai amparar todos os irmãos, inclusive os irmãos que estão pela internet e nos acompanhando, é que te imploramos, meu Deus, que em teu nome sacrosanto, em nome desse Jesus imenso que é a nossa constante esperança, e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara de Assis, nós declaramos encerrado o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu